Galera, esse aqui é o tipo de vídeo que não é gostoso de gravar, mas é importante para você entender a dinâmica orçamentária, a dinâmica macro que está regendo aí a pauta desse nosso governo e dos próximos anos, e isso afeta diretamente os teus investimentos. Então preste bastante atenção, porque isso aqui é importante, beleza? Vou tentar não ser muito técnico nesse vídeo, explicar de uma forma com que você consiga entender quais são os grandes problemas que o governo vai enfrentar nos próximos anos, especialmente porque a gente está participando de um governo que não sabe parar de gastar. Então, bora pro vídeo e eu vou te mostrar o que isso significa, por que isso está acontecendo, quais os impactos disso e como que isso pode afetar, obviamente, os teus investimentos, o teu bolso, a tua carteira. Bora pro vídeo. Galera, fato é que o aumento de despesas já estava contratado, né? Desde a PEC da transição, que elevou os gastos federais em 2% do PIB praticamente, tá bom? A revogação do teto de gastos vai fazer com que... Pô, cara, carro de velho, minha roupa... Começou com a revogação do teto de gastos. O que isso significou? Os gastos com saúde, educação, emendas parlamentares obrigatórias, tudo isso voltou a subir no mesmo ritmo da eventual evolução da receita. A decisão do governo de dar aumentos reais de salário mínimo também implica no aumento de gastos. O novo arcabouço fiscal fixou um piso para gastos com investimentos. As metas de resultado primário para esse período de 2024 a 2026 foram estabelecidas pela equipe econômica e elas requerem um aumento expressivo da arrecadação, da receita do governo, né? O governo tem anunciado diversas medidas para chegar nesse aumento de receita, tá? Contudo, essas medidas elas estão carecendo, né? Tá faltando aí uma base detalhada de como que elas vão vir e o pior, toda vez que alguém contesta esses números que o governo solta, o governo ele dá uma recuada, ele fala, ih, realmente, não é isso tudo. E aí a coisa fica meio embaçada, esquisito. Vamos lá. Essa insegurança com relação aos números fiscais, ela aumenta conforme a gente observa como o governo vem tratado os dados agora desse ano de 2023, né, que está sendo o primeiro ano do governo. Tá? No início do ano, por exemplo, o Ministério da Fazenda anunciou que ia perseguir uma meta de déficit fiscal, né, que eu já acho uma coisa bizarra, você ter uma meta de déficit, mas enfim, uma meta de déficit primário de 0,5% do PIB. Em algum momento desse ano, o governo simplesmente abandonou completamente essa meta e falou que ia cair 1% do PIB. Tá? Só que as estimativas atuais já estão com números oficiais de 1,36% do PIB, ou seja, quase 3 vezes mais do que o inicial. E ninguém deu nenhuma explicação para isso. Segue o barco como se nada tivesse acontecido. Tá? Então, assim, uma vez tomada essa decisão de fazer esse tipo de ajuste fiscal pela via, né, da receita, o que acontece é que isso vira uma coisa crucial. Se você não consegue aumentar a receita, toda a tua estratégia vai para o buraco, fracasso total, né? Então, assim, o que a gente tem visto, como eu falei no início, são números que praticamente parece que estão saindo na caixa preta, não tem base nenhuma na realidade, né? Sem qualquer explicação, sem qualquer embasamento. Tem sido muito característico, muito recorrente, como eu falei, uma vez contestados os números, o governo voltar atrás, tá? Um exemplo disso foi o projeto de lei que tributou as apostas esportivas. A primeira estimativa que o governo soltou é de que isso ia arrecadar 12 bi, de 12 a 15 bilhões, tá? Só que depois que a galera fez as contas ali, tá circulando na internet, que isso daí não vai passar de 2 bilhões, tá? Então, ou seja, só 6 vezes menos aí, né? Outra coisa que o governo falou, mudança na regra do CARF, que iam envolver acordos com empresas que têm dívidas com a Receita e que isso ia arrecadar de 40 a 60 bilhões, tá? Só que aí vamos lá, né? Quanto que será desses 40 a 60 bilhões que é recorrente, tá? Recorrente. Ou isso é uma arrecadação não recorrente, né? Claro que é um negócio não recorrente, vai arrecadar um ano eventual, não sei nem se vai ser esses 40 ou 60 bilhões, provavelmente não vai ser. E depois? E no ano seguinte, né? Você já evoluiu o gasto, mas você teve uma receita que foi não recorrente, só entra naquele ano, depois no outro ano, o gasto é sempre recorrente, mano. O gasto, irmão, não volta atrás não, tá? Então, isso é muito ruim mesmo. Então fica a dúvida, né? Como que o governo vai reagir quando o resultado fiscal for pior do que o anunciado, né? Porque assim, o discurso é lindo, né? Ah, não, a gente vai tributar os super ricos, né? Taxação de fundos exclusivos, taxação de offshore, taxação de grandes fortunas, essas coisas aí que a gente está acostumado a ver esse povo dizendo. Só que assim,
Até essa tributação de fundo exclusivo, a estimativa era arrecadar 20 bi. Só que, cara, 20 bi é só tipo 10%, 12% do que o governo realmente precisa. Da onde que vai vir o resto, né? Essa é a dúvida que, essa pergunta que não quer calar, tá? Então, assim, esse orçamento do ano que vem, de 2024, ele tem vários sinais de superestimativa de receita e subestimativa de despesa, né? Então, assim, tinha que ser o contrário, né? Assim, qualquer empresa é o contrário. Você fica conservador no lado da receita, porque pode ter qualquer tipo de imprevisto e aquilo ali não vir, e você tenta botar uma margem na despesa, né? Então, tipo, é o contrário do que os caras estão falando, porque você tem que ter uma margem na despesa para coisas inesperadas, né, que eventualmente acontece, né, igual na vida, no nosso gasto pessoal. Você fica doente, o pneu do carro fura, você bate, tem coisas que acontecem que não, são inesperadas. Se você não trabalha com uma folga, com uma margem para a tua despesa, vai sentar em algum momento, a verdade é essa. E na receita, não dá para você ficar contando com o ovo no fiofó da galinha, né? O que ainda não veio, irmão, não é certeza que vai vir. Então você só pode contar com o que é certo do lado da despesa e você não tem como deixar de ter uma margem do lado da despesa para coisas que eventualmente podem surgir e você não estava esperando. Ainda mais com esse congresso que a gente tem, que bota umas pauta bomba do nada, tira uns projetos de lei que estava arquivado lá, desde o tempo que amarrava cachorro com linguiça, vota em tempo recorde. Vamos falar disso aqui mais para frente para você entender do que eu estou falando, tá? Mas, de novo, né, resumindo, a gente está numa situação aqui em que o governo não consegue entregar o aumento de receita que falou que ia entregar e tem uma fragilidade política em relação ao Congresso que fica empurrando um monte de gasto ali e vai na direção contrária do governo, né? Mais despesa e menos arrecadação em vários itens, tá? Vou dar alguns exemplos aqui para não ficar só no âmbito aqui da falação, beleza? Então, ó, teve a PEC 7 de 2018, que foi aprovada a jato lá no Senado, para ilustrar aí a fragilidade desse governo. Vou ler aqui, ó. Essa medida transfere quadros da União, servidores dos ex-territórios, aumenta salários, garante direito à aposentadoria e empurra a conta para o governo federal, né? É óbvio. O custo estimado só desse trenzinho da alegria aqui passa de 5 bi, podendo se aproximar até de 10 bilhões. A aprovação dessa PEC estava engavetada, né? Então os caras tiraram isso da gaveta, foi sacado em 21 de março, levado para o plenário em abril, aprovado em tempo recorde, incluída na ordem do dia do Senado lá. 2 dias depois estava aprovado e encaminhado para a Câmara. Simples assim. Esse é o poder do Congresso de ferrar com o executivo se eles quiserem, tá bom? Então, assim, isso é só um caso típico de medida que não tem mérito nenhum, né? Alto custo, benefícios ali concentrados em algum grupo específico de pessoas, né? E esse tipo de projeto fica ali sempre à espreita ali, né? Aguardando uma fragilidade da equipe econômica e aí esvazia ainda mais a capacidade do governo atingir a meta fiscal, tá? Mas aí você pensa assim, pô, quem aprovou essa parada foi a oposição. Não, meu amigo. Sabe quem que botou isso lá para ser votado? O líder do governo no Congresso, tá? Ele que solicitou o desarquivamento da PEC e liderou a aprovação, tá? Dorme com esse barulho aí, beleza? Então, assim, esse não é o único não, né? Tem vários assim, beleza? Circulando hoje lá no Congresso, tá? Um exemplo, mais um exemplo aqui. O PL 108/21, beleza? Esse daí reajusta o limite máximo de faturamento para enquadramento no MEI, né? Ou seja, de 81 mil para 144 mil por ano. E no Simples também, de 4,8 milhões para 8,7 milhões. Isso vai, em breve, ser a bola da vez, tá? Isso aí vai, em breve, ser a bola da vez. E aqui tem vários problemas embutidos, beleza? Subsídio tributário para empresas, incentivo à pejotização em relação de trabalho, perda de receita previdenciária, baixa focalização nos mais pobres e indução à má alocação de recursos, só para citar alguns aqui, tá? Isso, obviamente, prejudica produtividade, crescimento. E, apesar disso, o Ministério da Indústria e Comércio apoia o projeto e tem até oferecido contribuições para o texto, né? Que aqui no Brasil é isso, né? O poste faz xixi no cachorro, tá? Outra aqui, ó. Outra aqui. Peguei aqui na minha listinha aqui. PEC 10 de 2023, apresentada pelo presidente do Senado, aprovada na CCJ e tramitando na Comissão de Segurança Pública. Um projeto que só equipara o salário dos policiais militares do Rio de Janeiro e dos ex-territórios aos praticados no Distrito Federal. Beleza? E aí, provavelmente vai levar a União a custear esses aumentos, como ela já faz com o Distrito Federal, tá? Até mesmo a PEC da reforma administrativa, que já foi alçada por líderes do Congresso a condição de prioridade política, né? O pessoal já botou isso lá como prioridade, porque representa a responsabilidade fiscal, né? Até essa PEC contém um dispositivo para ampliar a pensão em valor integral para policiais e restabelece a integralidade dos proventos da aposentadoria desses servidores na Constituição. Ou seja, isso altera
né, altera a recém-aprovada reforma da Previdência, que foi aprovada na época do Paulo Guedes, tá? Então, assim, a farra não tem fim, mano. A farra não acaba, é inacabável. Outra coisa que preocupa muito é que o pessoal fala abertamente que vão obter 30 bilhões mediante acordo da Petrobras com o CARF, né? Para a Petrobras desistir das ações que ela tem no CARF, tá? Isso é usar o poder do governo sobre uma empresa de capital aberto para que ela deixe de perseguir o interesse dos acionistas. Então, o fato é que a gente tem um governo que não vai conseguir cumprir o que prometeu, altamente vulnerável, né, por pressões políticas, por mais gasto, mais emenda, né, e menos receita. E eu quero ver o seguinte, quero que você comente aí também o que você acha que vai acontecer. Qual que vai ser a reação desse governo nos próximos meses, né? Será que essa equipe econômica vai ter a capacidade de recobrar o controle da política fiscal? Ou será que eles vão ter que continuar tendo essas atuações aí indiscriminadas em empresas privadas, eventualmente, para tentar dar uma bocanhada ali em receita, né, e obter algum tipo de resultado primário imediato ali, tá? Mesmo que seja insustentável a longo prazo, né? Será que o pessoal vai sucumbir e vão partir para a contabilidade criativa, né, igual a gente viu acontecer em alguns governos anteriores? O que você acha que vai acontecer? E eu já te adianto, meu camarada, já te adianto o que eu acho que vai acontecer, tá? Primeiro, né, o governo não produz um prego. O que o governo tem de dinheiro para gastar, ele consegue ou arrecadando, né, com base em tributo, ou emitindo dívida, beleza? Só que, se o governo começa a não fechar as contas todo ano, né, o que vai acontecer? A dívida, o pessoal que compra essa dívida, né, que compra a dívida do governo, títulos públicos, etc., vai começar a exigir mais prêmio, mais e mais prêmio. E com isso, vai acabar acontecendo que vai sair dinheiro do país, a moeda perde valor e a credibilidade do país vai para o ralo, né? Igual a gente viu acontecer em momentos anteriores, né? Não quero ficar citando aqui, mas todo mundo lembra o terror que foi entre 2011 e 2015, no governo daquela pateta da Dilma, né? Que só fazia lambança, tinha um banco central frouxo, né? Nas mãos do Tombini. Inclusive, ano que vem, a diretoria do Banco Central muda, Roberto Campos Neto sai, provavelmente o Galípolo, que é um cara do governo, vai assumir e daí para frente é só para trás, na minha opinião, tá? Então, assim, eu não consigo enxergar como que isso não vai dar merda. Não consigo ver como que isso não vai degringolar, tá? Ah, Fernando, é para eu vender tudo, sair da bolsa, zerar tudo? Não, não, porque muito disso que eu tô falando provavelmente já está nos preços, porque o mercado, graças a Deus, não é composto por imbecis, mas não é também para você ficar acreditando em qualquer história da carochinha que isso aqui é mil maravilhas e que a bolsa vai para 200 mil pontos, porque, infelizmente, o Brasil é muito complicado, é muito difícil acreditar que essa porcaria vai para frente com essa trupe lá fazendo um monte de lambança, tá? Então, fica aqui o meu alerta. Esse aqui é um vídeo mais técnico, mais longo, talvez até um pouco mais chato. Comenta aí se você curtiu, se fez sentido aqui as coisas que eu falei, tá bom? E te vejo no próximo vídeo, se Deus quiser, para falar de coisa boa, tá? Porque isso aqui, para mim, é um porre ficar falando esse tipo de coisa, mas eu acho importante alertar que, a meu ver, tem tudo para dar merda. Fechou? Fernando Clean, te vejo no próximo vídeo. Valeu!